acabaram-se todos os planos. Tudo que você tinha que fazer em 2024, se você não fez, acabou. Os planos, as suas vitórias, né? Quantas vitórias nós tivemos em 2024? Não é verdade? Mas também tivemos derrotas, né? Quantos ganhos tivemos em 2024? Mas também tivemos perda. Perdemos, né? Quanta alegria tivemos, quantas risadas boas nós demos em 2024, né? E também quantas lágrimas derramamos em 2024. Porém, se você quiser corrigir alguma coisa de 2024, eu estou aqui para dizer para você que não dá, infelizmente. É impossível. Você não vai poder voltar no tempo para corrigir alguma coisa que ficou lá pendente, que talvez você quisesse, né, corrigir, refazer. Ah, se eu pudesse fazer isso novamente. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, né? Ah, eu iria corrigir tantas coisas, né? Eu ia fazer diferente. Você não tem como voltar no tempo, né? Mas você tem aí um livro novo nas suas mãos, né, chamado 2025. E nesse 2025, você poderá viver o extraordinário que Deus tem para você. Roubei essa frase da minha esposa. E de fato é. A mensagem tem tudo a ver com isso. O nome, né, o sugerido, tem tudo a ver com isso. Nós estamos em 2025 e você tem uma página em branco, o seu livro está em branco novamente. Você não pode voltar para resolver problemas do passado, mas você pode fazer do seu presente e fazer com que o seu futuro seja diferente. E que você viva o extraordinário que Deus tem para você. Você não nasceu neste mundo por acaso. Você não veio aqui porque simplesmente foi um ato de amor do seu pai e da sua mãe. Você veio aqui primeiro, o Salmo 139 diz que antes de você nascer aqui, você nasceu na mente de Deus. Ele pensou em você. E lá no Salmo 139 diz que todos os seus dias estão contados. Ou seja, ele tem uma história, ele tem algo extraordinário para você. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, nós estamos deixando tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus poderia ter dito para ele: seu interesseiro, né? Apenas me siga, e lá no futuro você vai ver o que você vai ganhar. Mas não, Jesus respondeu imediatamente para ele: você vai ganhar 100 vezes, aonde? Lá na nova terra? Ele disse: não, aqui nessa terra. E depois, ainda para complementar, você vai ter a vida eterna. Essa foi a resposta de Jesus a Pedro. Então, se você ainda não viveu o que Deus tem para você de extraordinário, você tem nas mãos uma página em branco para viver novamente esse extraordinário. Mas tem um requisito, é importante. Existem 3 pontos importantes que você deve atentar, e é justamente o tema que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E ele está lá no livro de Romanos capítulo 12, no verso 2. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. E nós temos aqui essa imagem, não sei se todos conseguem ler, né? Mas eu quero que vocês leiam comigo. Romanos capítulo 12, esse foi o verso que eu escolhi, para daí tirarmos 3 lições importantes para a nossa vida de 2025. Para que você viva o extraordinário de Deus, você precisa ter 3 componentes na sua vida. E nós vamos abordar isso. Romanos 12, verso 2, todos abriram aí? Vamos ler juntos, que está aqui? Leiam comigo. Não o quê? Vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado. Eu gosto deste verso, mas existe uma outra versão, e talvez você tenha essa versão aí com você, que ela é contemporânea e ela dá uma visão melhor deste verso. Alguém tem alguma tradução diferente da que está aqui? Pode ler. Qual é a sua versão? Hã? Tá, o que diz aí? Exatamente. Aí está. Esta versão é a versão que amplia um pouco mais e dá um entendimento melhor do que Deus está querendo dizer para você, através do apóstolo Paulo. O que diz ali? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou ficar aqui, como eu disse para vocês, são 3 pontos importantes. Eu vou ficar com o primeiro deles. Nós vamos analisar a primeira característica ou o primeiro segredo que você tem que ter para ter um 2025 extraordinário, vivendo aquilo que Deus tem de extraordinário para você. Então, a primeira parte do verso diz o quê? Leiam comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. O que é não se amoldar? É não se ajustar, né? Aceitar, como você falou. Não vos conformeis, é não se conformar. Mas tem uma outra frase que define melhor este não conformismo, este não se amoldar aos padrões deste mundo. Para poder falar esta frase para vocês, eu preciso que vocês voltem as suas mentes lá na criação do mundo. Deus criou o mundo perfeito. O mundo que Deus criou, quando Ele criou esse planeta, foi a coisa mais maravilhosa que Deus poderia ter feito, foi fazer este planeta da maneira como Ele fez. Eu e a Sueli estamos lendo o livro, como é que chama aquele? História da Redenção. As coisas maravilhosas que Ele colocou aqui. E Ele colocou o homem aqui, para viver neste mundo. Porém, o que aconteceu? O pecado entrou neste planeta. Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse. E juntamente com o pecado, toda a sorte de males, de maldições, passou a acontecer neste planeta. E passou a fazer parte da vida dos moradores deste planeta. Morte e uma série de outras coisas mais, os seres humanos passaram a experimentar. Porém, de todas elas, tem uma coisa que é universal e que você está passando em pequeno grau ou num grau máximo, mas está passando. Todos estão passando. Chama-se sofrimento. Sofrimento. Todos nós enfrentamos o sofrimento. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós sofremos. Em todas as áreas da vida. Na vida social, né? As pessoas sofrem porque não se relaciona bem, o marido e a esposa. Sofrem porque a pessoa está sozinha, não se casou até hoje. E sofre por isso. Pessoas que sofrem na questão de saúde, né? Sofrimento por uma doença, estão constantemente doentes, lutando com a doença.
outros sofrem financeiramente, outros sofrem emocionalmente, mas cada um de nós sofremos. O sofrimento veio fazer parte do ser humano. E talvez você aí na sua mente esteja buscando qual é o seu sofrimento. E esse sofrimento veio através do pecado. Porém, nós, seres humanos, nós conseguimos nos adaptar a essas situações. Para dar um exemplo disso, os cientistas fizeram o seguinte: pegaram um sapo, colocaram dentro de uma panela, colocaram água e puseram esse sapo para cozinhar lá no fogo. E o que aconteceu? A água começou a aquecer. E o que aconteceu com o sapo? Uma irmã uma vez estava contando isso numa igreja, falou assim: ele deu um pulo fora da panela. Não. Ele não pulou da panela. Os cientistas descobriram que o sapo ele tem a característica de se adaptar ao clima que está ali. Então a água começou a esquentar, o sapo se adaptou e ficou confortável para ele. A água começou a aquecer um pouco mais e o sapo se adaptou à temperatura e ficou confortável para ele. Porém, embaixo daquela panela havia fogo e a temperatura foi aumentando e o sapo foi se adaptando cada vez mais à temperatura. E chegou um ponto que ele não conseguia mais, mas ele continuava tentando se adaptar àquela condição. Sabe o que representa isso, queridos? O sapo criava, a todo momento em que o grau aumentava, ele criava uma zona de conforto, em meio ao sofrimento. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Nós sofremos. E aí, quando você pergunta: oi, tudo bem? Tudo bem. Às vezes a pessoa está deitada numa cama de pregos, E você olha para a situação daquela pessoa e fala assim: meu Deus, sai dessa situação, sai dessa vida, toma uma decisão de sair. Ele fala: não está confortável aqui. E nós nos adaptamos justamente ao sofrimento. Sofremos tanto, que nos acostumamos com isso. Certa vez, eu e minha esposa estávamos fazendo uma programação de final de semana lá em Porto Alegre, numa igreja. Passamos o final de semana falando para a família e depois conversando com os casais, dando a eles várias informações que eles podiam ajudar e também ouvindo deles as experiências. E depois tivemos um almoço num restaurante que foi fechado para os casais. E eu estava conversando com uma senhora, aproximadamente 59, 60 anos. O esposo também, um senhor já de idade, mas ele não estava próximo dela. Essa senhora chegou para mim e falou assim: eu sou infeliz no meu casamento. Totalmente infeliz. Eu falei: nossa, mas há quanto tempo a senhora é casada? Já há mais de 30, 40 anos. E eu sou infeliz, completamente infeliz. Ela disse para mim e para minha esposa. Eu falei: mas por que a senhora não senta com seu marido, conversa com ele, diga onde está o problema para que vocês possam se acertar e viverem felizes? Ela falou: não, eu já estou acostumada com isso. Já me acostumei a esta vida. Não tem mais solução, não tem mais jeito, então está resolvido. Nós temos esta capacidade de nos amoldarmos, de criarmos uma zona de conforto em torno daquilo que está nos fazendo sofrer constantemente. Nós nos acostumamos com o peso da mão do carrasco. Por que eu digo isso para você? Eu estava assistindo um jornal, eu gosto muito de assistir jornal, na Jovem Pan ou na CNN, para ouvir as opiniões diferentes. E aí, resultado, nesse dia tinha uma entrevista de uma senhora que foi professora em 1964. Ela foi professora e ela estava contando, o repórter estava perguntando para ela das lutas dela de 1964, porque eram os generais
que governavam este país, e tinham a turma, né, que se rebelavam contra a autoridade do governo, e eles mandavam prender. Naquela época era proibido falar mal do governo. Se você não podia sair na rua, em praça pública, falando mal do governo. Era proibido. E essa professora fazia parte desse grupo que protestava contra o governo da época. E ela, então, foi presa. E ela diz, ela contando para o repórter, eu fui presa, me colocaram numa cela sozinha. E eu estava lá na minha cela, presa, de repente 2 guardas entram na cela e me amarram. E em seguida entrou um homem, com um rei, um chicote nas mãos, e uma caixa, e nessa caixa tinha um botão e alguns fios. Ele entrou e ele não disse uma única palavra para mim. Ele pegou aquele rei e ele começou a me chicotear. Ele batia, me bateu muito. Quando ele cansou, ele largou o rei, ele pegou aqueles fios, ligou em mim e ligou uma determinada voltagem, e eu tomei choque naquele dia. Ele falou, olha, foi um sofrimento, foi uma tortura que eu não consigo descrever, você não tem ideia do que eu passei naquele dia. Só que isso não foi uma única vez. Uma vez por semana, essa mulher apanhava dentro do cárcere e recebia choque. E ela ficou meses presa. E ela disse assim, ela disse para o repórter, sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu percebi uma coisa. Eu sabia quantas chicotadas ele dava, eu sabia o peso da mão dele, e eu sabia a voltagem que ele dava no choque, porque ele repetia sempre a mesma coisa. Ele falou, eu me acostumei. Aquilo não judiava mais de mim. Toda semana, quando ele vinha, eu já sabia. E eu enfrentava. Ela se adaptou, ela criou uma zona de conforto em meio àquele sofrimento. Mas um dia, entrou na cela um outro homem, carregando na mão o chicote e carregando na mão a caixinha com as voltagens. Aí ela falou, aí a minha zona de conforto se quebrou. A minha zona de conforto se partiu porque eu não sabia, eu não conhecia o peso da mão daquele torturador. Eu não sabia em que voltagem ele ia me dar o choque. Eu entrei em desespero, porque eu não conhecia o que estava do lado de fora, o que ia acontecer a partir do momento em que minha zona de conforto foi quebrada. Queridos, e a palavra de Deus está dizendo para você hoje, no primeiro dia do ano de 2025, você quer viver o extraordinário de Deus? E a primeira mensagem que Deus diz para você é a seguinte, não se conforme com este mundo. Não se amolde aos padrões deste mundo, porque o padrão deste mundo é sofrimento. Sofrimento e mais sofrimento. Deus não quer, Ele não deseja isso para você. Porque se você, a partir do momento em que você cria a zona de conforto em meio ao problema, à luta que você está vivendo, você não consegue sair e Deus não consegue atuar na sua vida. E eu vou te explicar por quê mais para frente. Você precisa quebrar e sair dessa zona de conforto. Porque se você não sai, você não consegue cumprir a segunda parte deste verso, que está aqui no final do verso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que diz aqui, para o quê? Para que sejam capazes de quê? De experimentar a boa, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Deus, Ele não te deixa sem avisar o que vai acontecer. Não é
como o caso daquela senhora que teve aquele problema, que não sabia o peso da mão do seu torturador. Pelo contrário, Deus, Ele te diz o porquê você tem que quebrar essa zona de conforto. O porquê você não pode se conformar com as coisas deste mundo. Para que você possa viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para você. E qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para você? Que você viva chorando pelos cantos? Que você viva destruído? Que você viva, eu vou me conformar com essa situação? Não. Para que você viva o extraordinário que Deus tem para você. É por isso que Ele deseja que você quebre esta zona de conforto. É exatamente por isso. Agora, falando desta frase, eu quero analisar com você, não o ponto espiritual disso, mas a frase, não vos conformeis com este mundo. Quando eu digo não vos conformeis, vocês se lembram de quê? Onde mais nós encontramos na Bíblia, não faça isso, não faça aquilo? Aonde? Nos 10 mandamentos, exatamente. Os 10 mandamentos, eles são compostos de vários nãos, não é verdade? Para você quebrar essa zona de conforto, você, então, tem que entender que o que Deus está falando para você, quando Ele diz, não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, não vos amoldeis, ou não crieis uma zona de conforto, quando Ele diz isso, Ele está dizendo que você tem que fazer o quê? Aquilo que Ele pede para que você seja feliz. E isto é um mandamento, assim como os 10 mandamentos. Não vos amoldeis a este mundo. E aí isso te remete aos 10 mandamentos, como nós já dissemos, e os 10 mandamentos são uma escala de 10 nãos. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Outro não. O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E assim vai até chegar no 10º mandamento. Não cobice as coisas do teu próximo, né? Não mate, não roube. Você pode encarar os mandamentos de Deus de 2 maneiras. Você tem 2 opções. A primeira é ver Deus sentado num trono com um chicote na mão. É o torturador novamente. Você escapa de um e cai na mão do outro. É aquele Deus com chicote na mão e dizendo para você, não tem outro Deus diante de mim, não faça para ti imagem de escultura, não tome meu nome em vão. Como aquela mãe louca, né, que fica, menino, não faz isso, menino, não sobe aqui, menino, não coma isso, não vista isso, não faz... Já viram essas mães que ficam o dia inteiro falando não para os seus filhos? Não faça isso, não faça aquilo, não suba, não desça, não. E aí a criança se enche daqueles não, e aquilo vai... Tem uma hora que você vai falando, não, chega. Você pode encarar os 10 mandamentos desta forma. Uma mãe louca sentada num trono, dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo. Ou você pode encarar de uma outra maneira, que é o que está na Bíblia. Esta maneira que eu te falei, não, é a maneira como eu vejo as coisas. Agora, existe uma outra maneira na Bíblia. Como é que começam os 10 mandamentos? Como é que os 10 mandamentos começam, iniciam? Irmã, por gentileza, levante e fique em pé. E repita isso que a senhora falou. Exatamente. Os 10 mandamentos iniciam de que maneira? Eu sou o Senhor. Deus pega o povo de Israel, que estava sofrendo
lá no Egito e leva para o deserto, para o Sinai. E quando ele chega lá, ele diz o quê? Eu sou o Senhor que te livrou da terra do Egito. Queridos, quando Deus diz isso, o que Ele está dizendo para você? O que Ele está fazendo quando Ele diz isso? Eu sou o Senhor. Quando eu digo para você, olha, eu sou o Paulo, e eu vou fazer isso, aquilo, outro. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Exatamente, estou me apresentando. Deus está se apresentando e dizendo, olha, eu sou aquele que te livrou do problema. Eu te livrei, eu te trouxe. E aí, então, ele está dizendo, eu te livrei das mãos do povo do Egito. Quando ele diz que livrou, o que ele está fazendo com você? Eu fiz isso por você. Eu sou o Paulo. Agora, eu estou fazendo isso por você. Quando ele diz que está fazendo algo por mim, o que ele está criando entre mim e a pessoa? Exatamente, relacionamento. Deus se apresenta para o povo e Deus diz, eu sou aquele que te livrou. Isso é uma demonstração, isso é o início de um relacionamento, e um relacionamento de quê? De amor. Porque este Deus te amou tanto que Ele te livrou. Eu sou aquele que te livrou da escravidão. Fui eu quem te tirei lá dos vícios onde você estava. Fui eu quem te tirei lá daquela escravidão que você estava. Eu que te livrei daquela situação terrível que você estava vivendo. Fui eu quem fiz isso. E o que ele fez? Por amor. E ele está querendo o quê? Um relacionamento com você. Deus quer um relacionamento comigo e com você. E a partir do momento que Ele quer um relacionamento, e esse relacionamento você entende que é um relacionamento de amor com Ele, queridos, amor é uma via de mão dupla. Você recebe amor, você o quê? Entrega amor. E quando você entrega amor, os mandamentos mudam. E aí você não vai dizer, não. Você vai dizer o seguinte, em gratidão a este Deus que me livrou e que me salvou, que me tirou dos vícios, que me tirou da prostituição, que me tirou do mal que eu estava vivendo e me trouxe para este caminho, por este Deus, em agradecimento a Ele, eu não terei outros deuses diante de mim. Em agradecimento a este Deus que me salvou e que morreu por mim na cruz, eu não farei imagens de escultura. Em agradecimento a esse Deus que me deu um livramento, eu não tomarei o nome dele em vão. Esses nãos não são de Deus, esses nãos são a devolução do amor que você tem para com Ele. Então você tem duas maneiras de olhar esses 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus. Ou como uma mãe louca querendo te bater, se você não te fulminar, se você não obedecer, ou você vai ter um relacionamento de amor com Ele, porque Ele te livrou, Ele te libertou, Ele te trouxe a vida novamente. Qual vai ser a sua escolha? E quebrar a zona de conforto para obedecer ao mandamento, não vos conformeis com este mundo, ou com esse século, ou não crie uma zona de conforto, ou esse rompimento com essa zona de conforto em que você está, vai te favorecer ter um relacionamento com esse Deus, que quer que você tenha o quê? O que é agradável, o que é perfeito, e o que é bom, que é a vontade dEle para a sua vida. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, qual é? O terceiro ponto é muito simples. O terceiro ponto está no meio do verso. Está aqui.
e eu leio para vocês aqui na minha Bíblia, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, Deus deu um cérebro para cada um de vocês. E juntamente com esse cérebro, Ele deu um poder de decisão. Quem decide romper com a situação que você está vivendo e querer viver um extraordinário de Deus para a sua vida é você. Então Deus está dizendo para você, não se conforme com este mundo, experimente o que eu tenho de bom para te oferecer, mas quem toma essa decisão é você. Quem toma a decisão de se libertar é você. Esta imagem que representa Jesus batendo na porta é uma verdade, sim, com certeza é a maior verdade que um ser humano pode receber, é esta imagem, porque nessa imagem está dizendo o seguinte: eu não tenho o direito sobre aquilo que eu te dei. Deus está dando para você o direito de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Deus está dando a você o direito de ter um relacionamento com Ele ou viver uma vida medíocre. Uma vida religiosa medíocre, mediana. Em todos os sentidos da sua vida, você ser uma pessoa, procurar ser uma pessoa mediana. Uma pessoa que vive no sofrimento e que se adapta ao sofrimento em que está vivendo e não quer viver algo diferente que Deus tem para oferecer para você. Então, queridos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, tem que ser o terceiro ponto. É você quem domina o seu cérebro, é você quem diz para a sua mente o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque tem duas maneiras também. Ou você controla a sua mente, ou a sua mente vai andar como um avião que anda ali no piloto automático. Já viram? Você pega um voo, né, e depois que o piloto estabiliza o avião, isso aconteceu num dos voos que nós fomos, quando fomos visitar o nosso filho, o comandante saiu e falou assim: olha, pessoal, deixei agora no piloto automático, e começou a conversar ali com o pessoal, e o avião seguiu direitinho, e pousou direitinho onde tinha que pousar. Queridos, a sua mente funciona assim, ou você diz para ela o que ela deve fazer, ou ela vai funcionar no piloto automático. E quando ela funciona no piloto automático, ela vai pegar, o cérebro ele vai captar, ele vai buscar todas as emoções que você teve, sejam elas boas ou sejam elas más. E aí você perde o controle. Já viram essas pessoas que falam assim: nossa, eu estava tão feliz, de repente me deu uma tristeza, não sei porquê. Às vezes você sente um perfume, sente um cheiro, ouve uma música, aquilo te traz sentimentos. Olha, essa música me levou lá para o passado, olha, esse perfume me lembrou tal coisa. A sua mente funciona assim. Mas se você não direcionar e não falar para ela o que você quer, ela vai fazer no piloto automático. E se dentro da sua mente só tiver decepção, tristezas e tragédias, são com essas coisas que você vai conviver. É por isso que Deus está apelando na sua palavra, aqui quando Ele diz: rogo-vos, aqui Ele diz no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, não se amoldem aos padrões deste mundo, não busque criar uma zona de conforto em torno de um sofrimento, de algo que está te machucando, e que você deveria ter se livrado disso já há muito tempo. Essas três coisas, esses três fatores que estão aqui, são importantes para aqueles que quiserem viver o extraordinário de Deus ainda este ano. Que Deus possa abençoar você nesta manhã. Que o Espírito de Deus possa te ajudar a viver e para que você possa testemunhar futuramente aquilo que Deus tem para você. Porque os planos que Deus tem para você são planos de vida, de salvação.
anos de alegria. Não na nova terra só, não. Mas aqui, já, nessa terra. Ah, mas aqui está uma situação difícil, o governo está ruim, né? A situação do mundo está ruim. Não importa como esteja a situação deste planeta, o que importa é o seu relacionamento com Deus. Se você enxerga os mandamentos de Deus como regras e normas, e um Deus com um chicote na mão, ou se você tem um relacionamento de amor com Ele. É isso que vai importar, é isso que vai contar para que você viva, tenha um 2025 de vitória na sua vida, independente. Não tem aquela música que nós cantamos? Pode cair o mundo, estou em paz. Por que estou em paz? Estou com Deus, e na paz de Deus nós caminharemos até aquele dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você tome a decisão de viver o extraordinário que Deus tem para você este ano. Amém?